Olha, a gente fala sobre um mercado que vem chamando a atenção e crescendo nos últimos anos. Recentemente circulou a informação de que houve uma paralisação nas blindagens de veículos no país em razão de um decreto assinado justamente pelo presidente Lula no começo de janeiro. Mas não foi bem assim. Para atender esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Blindagem, Marcelo Silva. Senhor Marcelo, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço aí o espaço. Bom dia, Adriano. Bom dia. Adriana e Tiago. Muito obrigado. Bom, afinal, para a gente entender esse processo, primeiro, são duas coisas diferentes. Por que há uma redução do número de blindagens no Brasil e se tem alguma coisa a ver com uma decisão do governo ou não necessariamente, doutor? Não, na verdade, Tiago, houve um crescimento. De 2021 para 2022, nós crescemos quase 30%. O ano passado foram blindados 25.900 veículos. Mas no momento em que o presidente atual assumiu, ele assinou um decreto revogando um decreto de 2019. E a gente entende no segmento aqui de proteção que o alvo, o objetivo dessa revogação era armas e munições. Mas, infelizmente, em um dos artigos do decreto 10.030, lá de 2019, falava sobre condutores de veículos blindados. Isso causou uma divergência de interpretação por parte do Exército Brasileiro, que é quem nos controla. E é importante ressaltar que nós da associação, da Abrablim, entendemos que é importante, sim, é necessário esse controle e regulamentação desse segmento. Mas nessa interpretação, nós do segmento e as pessoas que estão buscando segurança, entendemos que estava tudo ok, era só voltar ao status normal, não havendo a necessidade de emissão de um certificado. Mas o Exército, na dúvida, solicitou um parecer jurídico e esse parecer, pode ser que na área jurídica, eu não sou advogado, pode ser que 30 dias seja um prazo até razoável, mas para o mercado como um todo, você imagina uma empresa ou o segmento como um todo parar 30 dias de entregar ou de montar um carro blindado. Provoca toda uma sequência, um efeito dominó de problemas, né? Agora, por que o senhor diz que considera realmente importante o controle, a autorização dessa blindagem e concorda que deva ser o Exército o responsável por isso? Nós entendemos que sim, porque já com controle a gente entende o risco que se corre de pessoas não bem intencionadas utilizar um carro blindado. Então, nesse sistema que o Exército tem, ele controla desde a fabricação dos insumos que vão ser aplicados no veículo, a fabricação para quem vendeu, em que carro foi instalado e quem está utilizando. E esse tem uma rastreabilidade em relação a isso. E como se trata de um item de segurança, é importante que se tenha pelo menos algum órgão. E hoje, ou há muito tempo, o veículo blindado e os materiais que são aplicados numa blindagem do veículo são considerados produtos controlados pelo Exército. Então, ele tem sim uma regulamentação, uma regulação e um controle sobre esses materiais. Agora, seu Marcelo, qual que é o processo se a pessoa tem um carro? Muitas vezes ela já compra o carro blindado, mas se ela quiser blindar o próprio carro, qual que é o processo, quem que libera, qual que são os trâmites disso? Tentando ser bastante resumido, quem tem interesse em se proteger, e deixa eu só fazer até um comentário, as pessoas imaginam que é só a classe alta, né? Ou só quem tem condição financeira. Na verdade, é quem está preocupado com a sua segurança. Eu imagino que num momento como hoje, que a violência é evidente, todo mundo está preocupado e gostaria de ter um carro blindado. Mas quem tem a intenção de blindar um veículo, ele escolhe a blindadora a qual ele negociou e a blindadora vai colher informações, ou seja, os documentos de identificação dessa pessoa. CPF, RG e também atestado de antecedentes. Encaminha para um sistema do Exército, o Exército analisa se aquela pessoa está apta a adquirir um carro blindado, autoriza a blindagem. A blindadora monta o carro, compra os materiais também autorizados e quando o carro fica pronto, o Exército, a blindadora informa ao Exército quais foram os materiais aplicados naquele veículo e aí o Exército emite uma declaração de blindagem. O que houve, na verdade, Tiago e Adriana, é que com a suspensão, na nossa opinião, erroneamente, dessas autorizações e das declarações, quem tinha um carro que estava em processo na blindadora não podia retirar. O carro estava pronto, você já tinha pago, mas a blindadora não tem autorização para entregar. E quem quer blindar, ou quem queria blindar, não conseguia tirar essa autorização. Por isso que causou esse transtorno, e aí mais de 30 dias,
A gente fala de mercados como Recife, São Paulo, Bahia, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Os volumes são realmente bastante expressivos. Para a gente entender de uma forma clara o seguinte, no governo anterior não era necessária mais a autorização e agora ela volta a ser, tanto que antes blindava-se bem mais e agora volta a ter um controle. E o senhor acha mais responsável o método agora? Não é isso. Esse que está o equívoco. Quando revogou o decreto anterior, nessa divergência, o Exército já havia um controle anterior a isso. Então, não vai aumentar o controle, volta ao normal. O que houve foi uma divergência. E eu acredito, Adriana, que o que aconteceu foi esse momento, essa transição, né, do governo novo governo antigo para o governo novo, é um momento complicado entre a política e as Forças Armadas. E quando saiu esse decreto que criou essa divergência, o Exército, uma questão de precaução, solicitou aí um parecer jurídico para entender se ele realmente estaria fazendo a coisa correta, ou seja, voltando ao status anterior. Então, essa regulação de pedir autorização já era uma prática normal. O que se falou é criar um documento novo, um certificado de registro que é necessário para armas e munições. Graças a Deus, voltou ao status anterior, ficou claro para todo mundo isso agora, então a gente volta a trabalhar normalmente e eu acredito que para 23 agora os números devem, se não repetir, deve aumentar um pouco mais ainda o número de blindagens no Brasil. Marcelo, uma curiosidade, se o senhor disse que o Exército precisa fazer autorização, em que casos que o Exército nega a blindagem de um veículo, já que a pessoa vai pagar e tem toda a estrutura para ter um carro com essa blindagem, nessas condições? A negativa de se blindar é se ele tiver algum processo criminal. Um dos documentos que é exigido para autorização atestados de antecedentes criminais, estadual, militar e federal. E se a pessoa tiver algum processo criminal, e aí sim é negado a autorização para a blindagem do seu veículo. Processos trabalhistas ou tributários, isso não interfere, mas o criminal sim. E o senhor deixa aqui, então, alguma recomendação, sugestão para justamente o assunto ou para quem pretende blindar o seu veículo nesse momento? De novo, eu agradeço aí o espaço que vocês estão dando aí à Abrabim, ao segmento, para tranquilizar o mercado. Volta tudo ao normal. Eu ontem até postei nas mídias sociais aí, muita calma nessa hora, muita coisa se falou, a internet ela é implacável, né? Muitas pessoas aproveitam isso para um momento político ou, sei lá, para outras intenções, mas eu queria acalmar todo mundo que esse procedimento de blindagem volta ao status que era antes de janeiro, né, antes do decreto, revogando, então todo mundo pode ficar tranquilo, volta e a pessoa pede autorização e ela é concedida desde que seja uma pessoa idônea, sem problema nenhum. Seu Marcelo Silva, presidente da Associação Brasileira de Blindagem, muito obrigado pela entrevista, bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho da Jovem Pan. Obrigado.